Amém, irmãos? Vamos engrandecer o nome de Deus. Esforços não valem nada, sinto que já fracassei. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. Cego em aflição, posso voltar a ver. Quando a minha vida corre perigo e não existe mais solução, o seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. Quero então dizer e gritar bem alto para quem quiser ouvir, saber que existe um Senhor, Ele cuida de mim. Seu amor é maior que esse mundo atroz. Ele é Jesus. Seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em aflição, posso voltar a ver. O seu olhar de mansidão me faz querer vencer. E mesmo cego em meio à aflição, posso então voltar a ver. Amém?
descrever, como explicar o amor que vem de ti, Senhor, é tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouço os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, meu caminho és. Mas ouço os corações, ouça-los cantar um hino de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Ouça os corações, ouça-los cantar de louvor, salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é o nosso amor, escute os corações. Amém. Boa noite. Boa noite, olha. Já começou errado, hein? Aí é que eu tô com sono ainda, segura um pouquinho, tá? Bom dia, né? E feliz sábado. Boa noite. Essa daqui não vou esquecer mais, não. Antes de tudo, o irmão Joaquim me fez um pedido, só que eu não vou deixar por último não, tá, Joaquim? É agora mesmo. O irmão Joaquim pediu que, ao terminar o culto, os anciões aí fiquem todos, né?
não vão embora igual um relâmpago, fiquem aí. E a irmã Patrícia também. Tá bom? Então já foi dado o recado, tá, irmão? Porque se deixar para o final do culto, vai todo mundo embora por mim. Porque eu esqueço. Bem, vou pedir a vocês que já abram a... Obrigado, meu amigo. Vou pedir aos irmãos que já abram a Bíblia e deixem no livro de Mateus, capítulo 8. Capítulo 9. O 8 e o 9 tá vizinho, né? E agora, antes de começar o culto, enquanto o irmão ali, a bênção, estava louvando aqui, cantando aqui, eu perdi minha Bíblia. Acho que alguém percebeu aí eu correndo para cima e para baixo. Subi lá em cima, voltei, subi procurando minha Bíblia. Não lembrava onde eu tinha deixado a Bíblia. Olha, logo a espada, né? E eu digo, e agora? Cheio de Bíblia aí, mas sempre nós temos aquela coisa, é a minha, e acabou. Né? A nossa Bíblia, nós já sabemos, está tudo marcadinho, bonitinho. E eu fiquei subindo aqui o prédio para cima e para baixo. Fiquei até magro, tanto subir e descer. Bom, fechem os olhos e vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos aqui a Tua presença, Pai, nessa linda manhã, Senhor. Eu sei, lógico, que logo ao amanhecer do dia, com certeza a Tua presença nos encheu aqui nessa manhã. Mas agora, ao abrir a Tua palavra, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor venha nos abrir a nossa mente, Pai, para que nós possamos entender o que aqui for estudado nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ô irmãos, eu pergunto para você agora, o que você veio fazer aqui? Não responda, tá? Não responda. Responda para quem? Para Deus, isso mesmo. O que você veio fazer aqui? Não, vamos logo direto, né? Você veio ter um encontro com Deus, não é isso? Ainda mais no sábado do Senhor. E olha bem, você vai entender por que eu te fiz essa pergunta. Aqui em Mateus capítulo 9, uma história muito conhecida, não precisa nem eu tá puxando tanto o assunto, que todos já conhecem essa história. Eu vou apenas fazer um resumo. Aqui no capítulo 9, você vai ver que Jesus ali ele entrou num barco, né? E foi para o lado oeste ali do lago. E você vê aí que ele agora chega aonde? Em Cafarnaum. Ele chegou na cidade. E ao Jesus chegar na cidade, se você for no livro de Marcos, Lucas, você vai ver que ele chegou em casa. Dá no mesmo, cidade ou em casa. E eu não posso nem falar assim, olha, Jesus ele foi em casa e ficou lá deitado, com os pés cruzados, descansando um pouco, né? Não. Jesus ele era um homem muito atarefado. Muito atarefado. Jesus ele era um homem que eu acredito que ele não tinha tempo para nada. Porque se você pegar o capítulo 8 aí, você vai ver que Jesus descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Capítulo 8, versículo 1. Você vê que por onde Jesus andava, estava aquela multidão de gente, multidões de gente, aquele enxame de gente. Mas a pergunta é o seguinte, será que todos que iam ali à procura de Jesus estavam com interesse de ter algo firme com ele? Essa é a pergunta. Se você pegar aqui a história do capítulo 8, versículo 1, você vai entender que essas multidões, boa parte, não queria nada sério com Jesus. Ou seja, a maioria era atrás de cura, né? E comer um peixinho, né? Então, você vê aqui, a partir do capítulo 8, e tem várias passagens que nos mostram que Jesus, ele era um homem muito atarefado, né? Multidões seguiam Jesus. Aí você vê aqui a cura de um leproso, no versículo 14 do capítulo 8, a cura da sogra de Pedro, e aí vai. Muitas outras curas. E por onde Jesus andava, multidões iam à procura do Mestre.
iam à procura do mestre. Quantas as multidões de hoje, né? Quantos não andam à procura de Jesus? Muitos andam. Mas para quê? Né? Para que elas dizem que vão atrás de Jesus? Né? Então veja, aqui no capítulo 9 não é diferente. Você vê agora que Jesus entra num barco, passou ali, voltou para o lado oeste, né, do lago, e aí a Bíblia diz que ele chegou em casa, chegou na sua cidade. Mas o mais impressionante é que quando Jesus chega na sua cidade, acontece algo ali que eu vou falar de um tempo atrás, aí até para hoje também. Existe o famoso telefone sem fio, né? Já viu essa conversinha? O telefone sem fio, né? Quando Jesus chegou na cidade, aconteceu ali um telefonema sem fio. Rapidamente, multidões souberam que o mestre estava ali. Percebeu? Se você pegar aí, você vai ver. Multidões souberam que Jesus tinha chegado até a cidade. Logo, logo a notícia se espalhou. Olha como que é o ser humano, né? Notícia para correr, meu amigo, ó, é muito rápido. E essa notícia chegou até Jesus, aliás, chegou a todos os ouvidos, né? E muitos, mais uma vez, não é diferente do que nós lemos aqui o capítulo 8, multidões foram à procura dele. Oh, Jesus chegou, oh, o mestre, aquele que cura, aquele que sara, ele está lá e tal. Eu acredito, né? Você não vai ver isso aqui, mas eu acredito que se a notícia correu rapidamente, muitos ficavam falando, olha, o mestre está lá do outro lado, o mestre chegou lá no lago, o mestre está lá em tal canto, ó, vamos lá, e começou a espalhar e gente começaram a correr atrás. Eu acredito que foi assim. E é o seguinte, e aí você vê o seguinte aqui, ó, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, do capítulo 9, tá? 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, ou numa cama, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Segura aí. Agora, essa multidão a procurar Jesus. Jesus ele estava ali ensinando, se você for em outros livros você vai ver isso. Jesus estava ali ensinando ali naquela casa, naquele lugar. E a Bíblia diz que era tanta gente, uma multidão enorme à procura de Jesus, que não tinha vaga nem na parte de fora. Era gente demais, não? Não tinha vaga nem na parte de fora, não tinha espaço para nada mais. Olha que multidão de pessoas, viu? À procura de Jesus. Então, o negócio estava tão lotado que não tinha como mais pessoas tentar se encaixar ali naquele meio ali. E acontece agora que ali, no momento em que Jesus estava ensinando, ali tinha alguns fariseus, né? Mestres da lei, bem do lado de Jesus ali. Mas o que eles estavam fazendo? O famoso zoião, né? De olho em Jesus, no que Jesus falava, o que Jesus pregava, quais eram os ensinamentos de Jesus. Eles estavam lá, de olho no mestre. Você já esteve em algum lugar que você começou a pregar e pessoas ficavam de olho em você? Com certeza, né? A partir do momento que você vai pregar a verdade, onde você estiver, pessoas ficam de olho em você. E Jesus pregando, e os fariseus ali do lado não era diferente. De olho no mestre. E enquanto Jesus ensinava, aconteceu essa cena aqui. Que cena? Onde agora trouxeram um homem paralítico em uma cama. Enquanto Jesus ensinava, 4 homens, não sei se era magro assim que nem eu, se era musculoso, mas eu sei que esses 4 homens iam trazendo Jesus em uma cama. E Jesus ali olha para aqueles homens, né, que levavam aquele paralítico. Jesus viu fé naqueles homens. Ele viu fé. Quer ver uma coisa? Falando nisso, isso é o verdadeiro amigo, né? Esse é o verdadeiro amigo.
Esses homens com tanto trabalho, com tanto sufoco, multidões à frente, mas eles não estavam nem aí para a multidão. Viu que não tinha como entrar pelo meio porque a multidão era enorme? O que eles fizeram? Vocês lembram da história? Eles fizeram um meio de abrir um buraco no telhado, bem no local onde Jesus estava, para descer aquele homem naquela cama. Eita fé tremenda, não? E aí, o que acontece? Ali, quando eles enfrentam aquela multidão, ou seja, não conseguiram passar pelo meio, mas deram um jeitinho lá e tal, um jeitinho brasileiro, e passaram pelo telhado. Irmão, eu vou repetir, isso é uma fé tremenda. Esses são os amigos, são amigos. E falando nisso aqui, eu lembrei de uma coisa. Um dia vou falar eu agora, tá? Vocês não. Um dia eu estava lá em casa e um rapaz chegou para mim e falou assim: ô meu amigo, ele estava tomando uma pinga, viu? Tem como tu ir na casa de fulano de tal, que ele está acamado. Ele teve, se eu não me engano, foi um AVC, né? E esse cara estava preocupado com esse rapaz que estava acamado. Olha a preocupação dele, igual esses caras aqui que levaram o homem na maca, né? Vai lá, por favor, faz a visita nesse cara. Eu digo, eu não sei nem quem que é, cara, mas eu vou lá. É fulano de tal. Eu digo, não, eu já vi falar, mas eu não sei se é esse. Mas você vai? Eu digo, vou. Eu não pensei 2 vezes. E ele ficou no meu pé. Vai agora e calma aí, deixa eu me preparar aqui, vestir um calção, sei lá, eu vou, segura um pouquinho. E ele ficou no meu pé. Rapaz, esse cara foi uns 10 minutos até eu sair de casa. Eu digo, eu vou, que ele está muito preocupado. E aí eu fui lá. Cheguei lá, o rapaz estava em uma cama. Mal conseguia se mexer, eu vi mais ele mexendo mais o pescoço. E aí eu não sei quem foi comigo não. Uma pessoa foi comigo, eu não lembro quem que foi não. Foi tu não, né? Acho que não. E aí eu chegando lá, aquele rapaz deitado naquela cama, e eu cheguei, né, naquele jogo de cintura, conversando com ele, e daqui a pouco, resumidamente, entrei falando sobre a Bíblia. E ele alegre, né? Mesmo com o estado que ele estava muito alegre. E eu cheguei ao momento que eu falei assim, e algo falou comigo, falou sim, como se algo falasse bem no meu ouvido. Pergunta se ele aceita Jesus como seu Salvador. Impressionante a voz que eu ouvi. Louvado seja Deus. E ali eu perguntei para aquele homem, e eu fiz essa pergunta: você aceita Jesus como seu Salvador? Ele falou, aceito. Eu tenho muita vontade de conhecer as coisas de Deus, ele falou. E eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí aconteceu o seguinte. Aconteceu que, depois daquele dia, eu me despedi dele. Eu fiquei sabendo que ele ia para o Pernambuco, né? Iam levar ele de volta para o Nordeste. Eu não sei se foi uma semana depois, por aí, levaram ele para o Nordeste. Entrou no Nordeste, morreu. Então eu digo, meu Deus, de que ia adiantar eu chegar lá, só olhar para o rapaz e não ter feito o apelo? Foi você, não foi? Pronto. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, o rapaz acamado, e se eu chegasse lá, só apenas fizesse uma visita, cantasse um hino, de que ia adiantar? Eu tive que fazer o apelo para o rapaz. Se você for fazer um apelo para alguém enfermo, acamado, faça o apelo, irmão. Porque você não sabe se amanhã ele vai estar vivo, ou se daqui a pouco. Nem você, se você vai estar vivo. E quando eu fiz o apelo, o rapaz aceitou e levaram ele para o Nordeste depois, lá o cara morreu. Pronto, acabou. Então assim, mas eu me impressionei mais também, foi com a preocupação daquele amigo. Vai lá, vai fazer essa visita. E olha, aqui, eu vou repetir, enquanto Jesus estava ensinando ali, agora aparece esses 4 homens conduzindo aquele rapaz nessa cama, paralítico, e Jesus ali naquele momento, se você for no versículo 3, olha o que diz. Mas alguns escribas diziam, aliás, repetindo o versículo 2, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico,
tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, vendo-lhes a fé, Jesus olhou para aqueles homens e viu que eles tinham uma grande fé. Só que agora ele olha para o paralítico e fala assim: olha, filho, estão perdoados os teus pecados. Vamos continuar, depois eu volto de novo aí. No versículo 4, no versículo 3, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Olha o que disseram. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só. Irmãos, aqui, nós vemos aqui no momento em que Jesus agora, no versículo 2, quando Jesus fala assim, ó, estão perdoados os teus pecados. Qual era o problema desse homem aqui, irmão? Do que estava na cama? Paralítico, ele estava uma doença terrível ali, não era igual a lepra, mas qualquer doença é doença. E aí aquele homem estava naquela cama sofrendo há não sei há quanto tempo, também não estudei para isso, sei que estava doente. E o que acontece? Além dessa enfermidade aqui, Jesus ele olha para aquele homem e ele trata primeiro do seu lado espiritual. Jesus poderia ter ido logo diretamente e curar aquele homem, não podia? Porque o homem estava querendo era a cura. Ou seja, muitos que estão doentes, eles querem a cura. Mas Jesus não. Jesus primeiramente foi tratar do lado espiritual daquele homem. Sabe por quê? Porque quando você pega aqui o versículo, no versículo 2, no finalzinho, quando ele fala assim, ó, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu naquele homem a culpa relacionada a uma vida cheia de pecado. Foi isso que Jesus viu naquele homem, porque só ele conhece cada coração. Jesus olhou para aquele homem e viu que o que aquele homem mais queria, ou seja, o seu maior problema, era ser perdoado. A sua vida de pecado que ele trazia lá, não sei nem de quando, não sei se é lá do Nordeste, mas esse homem já vinha trazendo uma culpa nas suas costas. Por isso que Jesus falou assim, ó, filho, estão perdoados os teus pecados. Então veja que Jesus nem tratou logo da sua cura, mas foi logo perdoar aquele homem, porque ele sabia que aquele homem queria ser perdoado. Ele sabia que aquele homem queria renascer de novo. Ele sabia que aquele homem queria ser mudado. Ele sabia que aquele homem queria ser transformado. Jesus sabia, irmãos. Jesus sabe agora o que se passa na sua mente agora. O que se passa no seu coração. É por isso que eu fiz uma pergunta assim, o que você veio fazer aqui na igreja? Será que você veio buscar uma cura? Tem muita gente que vem lá de fora, de outras igrejas, isso aqui eu preguei, acho que umas 2 semanas atrás, não sei, eu toquei nesse ponto. Tem muitos que vêm de outras religiões, sentam aqui, ou se batizam, vai lá, desce nas águas aqui, aí senta, esperando alguma coisa que eles veem nas igrejas pentecostais. Quando ele vê que não tem nada disso, ele pega a Bíblia e ó, nunca mais, tchau adventista. É assim que eles fazem. Então por isso que eu perguntei, o que você está fazendo nesse banco hoje? Será que você veio buscar um encontro com Deus de verdade? Será que você congrega até hoje porque você quer algo com Cristo? Ou será que você está até hoje aqui em busca de uma cura? Essa é a pergunta. Mas é pecado? Não. Mas a Bíblia fala em Mateus 6,33, buscais primeiro o reino. Entendeu? Muitos estão atrás de curas, de milagres. Nós temos que primeiramente buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso. Eu vou tocar outro ponto de outra pessoa também. Eu peguei um livro aqui da igreja e eu falei, Senhor, Tu sabes para quem eu vou entregar esse livro? Cheguei lá no Santa Marta, lá, desci, aliás, eu vinha passando, um carro parou bem do meu lado, e uma mulher desceu. Eu conheço ela há muito tempo lá,
o Luizinho também conhece, e essa mulher bem devagarinha desceu, e aí eu parei, olhei para ela, eu digo, deve ser para ela. Eu falei assim, posso falar com você? Ela falou, pode. Você está vindo de onde? Eu perguntei direto. Estou vindo da igreja. Está vindo da igreja? Estou. Outra coisa também, cuidado, viu? Quando você for falar com alguém e perguntar alguma coisa assim, de onde ela vem, estou vindo da igreja, que religião você é? Eu sou tal religião, ainda bem que você está seguindo Deus. Não, não é nada disso. Cuidado com isso. Se ela realmente está seguindo o Deus verdadeiro que você serve, para que você vai dar estudo para ela? Percebeu? Tem muitos que falam isso. Opa, tudo bem? Eu sou da Assembleia, eu sou não sei de onde. Aí não, o que vale é você estar na presença de Deus. Para com essa história da carochinha. Para com isso. Porque senão você não vai até ela e vai dar estudo. Então para que você vai dar estudo para um católico? Para quê? Então, se ele está servindo o mesmo Deus seu, deixa ele quieto. Percebeu? Então quando ela desceu do carro, e eu falei assim, senhora, está vindo de onde? Ela falou, estou vindo da igreja. E eu perguntei diretamente, a senhora foi fazer o que na igreja? Ué, Beto, que pergunta? Eu digo sim, agora me responde. E gaguejou, tá? Não é eu que estou... Ela gaguejou mesmo. Eu fui na igreja buscar minha cura. Então, foi logo direto. Eu falei, está errado. Ué, está errado? Eu estou errado de buscar minha cura? Tá sim. Mas como que você pode provar isso? Eu digo, na Bíblia. E falei, Mateus 6,33. Primeiramente, busque o reino de Deus, irmão. E a cura, só com Ele. Em tudo na sua vida é colocar Deus à frente. Ele em primeiro lugar. Mas não vá na igreja, eu vou servir a Deus, vou colocar Ele em primeiro lugar, porque lá na frente eu vou ter isso. Não é isso que está falando também. Ele é seu Salvador. Entenda isso. Ele morreu em uma cruz para te salvar. Entendeu? Então agora você tem que entender o seguinte: Ele em primeiro lugar. Ele é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor. Então venha na igreja com essa intenção de adorar o Deus Salvador, o Deus Criador. Agora a cura só pertence a Ele, não é no seu tempo e nem como você quer. É isso. E aí o que acontece? Ela falou assim, mas e agora? Eu digo, e agora? Eu quero te fazer um convite. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, eu digo sim. Porque você está indo na igreja atrás da sua cura. Sim, Beto, mas o mais impressionante, eu estou fazendo ali 7 semanas. Eu estou fazendo uma campanha de 7 semanas, meu filho, para ser curada. Eu digo, outro mito, não existe isso na Bíblia. Não, eu digo não. Isso não existe na Bíblia, irmão. E primeira coisa, e mesmo que se existisse na Bíblia, você fosse curada, e seu pecado, como é que fica? O que você praticou lá atrás? Ela fez, nossa, Beto, isso é forte. Eu digo sim. E seu pecado, como é que fica? Você foi atrás da sua cura, você seria curada, beleza? E seus pecados, como é que fica? Ela já entendeu tudo. E aí eu digo, olha, em João 8,32 fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A senhora só vai ser liberta quando a senhora aceitar essa verdade que está aqui na palavra de Deus, e a senhora será totalmente liberta. Liberta do quê? Aí eu fui resumindo. A senhora entendeu? Ela falou, entendi. Então, essa cura não existe da forma que eu estou pensando. Não existe e a senhora não vai alcançar. Já falei direto, porque eu não tenho que ficar alisando não, sabe? Mas eu vou direto, mas dentro da Bíblia. Por isso que o pessoal entende. Eu não posso ir direto com as minhas palavras e não mostrar na Bíblia. Não posso fazer isso. Eu vou direto e vou mostrando na Bíblia. E elas vão abrindo a mente ali e vai entendendo. E essa mulher, no finalzinho, ofereceu o estudo bíblico, mas ela chegou e falou assim, não, eu não vou aceitar, Beto. Eu digo, então, se a senhora não vai aceitar, como é que a senhora quer ser curada da sua vida, a vida que você está levando? Então assim, irmãos, você percebeu que muitos vão na igreja em busca de alguma coisa? Percebeu? E esse rapaz aqui, ele foi levado até Jesus. Você veja que quando Jesus fala assim, estão perdoados os teus pecados, eu vou repetir, Jesus sabia da vida miserável que aquele homem levava, além da sua doença física. Mas Jesus sabia que ele
o que ele mais queria era ser perdoado. Com certeza ele estava reconhecendo os seus erros, os seus atos. E aí, repetindo o versículo 3, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Por que vocês estão pensando nessas coisas? Veja que Jesus agora já sabia até do que eles pensavam ali, né? Por que vocês estão pensando nessas coisas? Pois, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Então veja que Jesus aqui, mais uma prova de que Jesus sabia do que se passava no coração daquele homem. Por isso que ele falou, a autoridade para perdoar pecado. E ele tinha que perdoar aquele homem. E aí continua. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Agora veja aqui, no momento em que Jesus falou assim, filho, estão perdoados os teus pecados, eles já começaram ali a maquinar aqueles pensamentos malignos, né? E todos já conhecem, já sabem da história aí, que eles chegaram ao ponto de, esse blasfêmia, mas só quem pode perdoar pecado é Deus, não é isso? Olha só, e ele era Deus. E ele falou, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu tenho autoridade. Jesus, ele estava aqui, ele recebeu, ou seja, ele estava cheio do poder de Deus para curar enfermos, né, que multidões seguiam Jesus. E até mesmo para perdoar pecado, porque ele era Deus. Então, eu pergunto para você nessa manhã aqui, irmãos, mais uma vez, o que você veio fazer aqui? O que eu vim fazer aqui nessa manhã? Ou se eu tenho 5, 10, 30, 40, 50 anos que sou adventista, será que durante esses 50 anos eu busco como muitos falam, alguma graça dessa de Deus? Algum interesse até hoje? Até porque Jesus primeiro tratou do lado espiritual do homem. Ele não foi diretamente à cura. Você está curado, levanta, pega a tua cama e sai correndo. Não. Jesus não fez isso, não. Jesus não fez isso. Primeiro ele tratou do lado espiritual. Aí agora veio a cura. Preste atenção. No versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora veio a cura. Sabe por quê? É no tempo dele, não é no seu tempo. Entendeu? Peguemos esses dois pontos aqui, onde Jesus primeiro tratou do lado espiritual do homem e depois Jesus agora dá a cura do homem. Em Jeremias, se eu não me engano é 29, 13, fala que se você só vai encontrar Deus se você for buscar, quando você achar Ele todo o seu coração. Quando você se entrega totalmente, você cuida do seu lado espiritual, uma comunhão firme com Deus. Aí sim, Ele vai olhar para você e vai dizer, olha, meu filho agora vai ser curado. De algo físico, porque o espiritual, você já está bem, sabe? Então, preste atenção, eu e você precisamos tratar primeiramente do espiritual. Como que está a minha vida espiritual diante de Deus? Agora eu vou passar para outro lado, que dá o mesmo sentido. Falando em vida espiritual, eu vou fazer um apelo para toda a igreja. Tem 2 semanas, aliás, 2 sábados que eu não faço trabalho missionário aqui. 2 sábados que eu não faço trabalho missionário. Porque o primeiro sábado é meu, né? É para o trabalho meu? Não, é para o trabalho missionário, esquece eu. Então, mas por que eu não fiz? Nós estamos tendo um grande problema, irmãos. Nesse lado espiritual da igreja.
Entendeu? Eu vou usar essa palavra, um grande problema. A igreja, ela teve uma grande mudança, louvado seja Deus. Mas o que Deus quer é que haja uma mudança maior. Então, o nosso lado espiritual talvez esteja morrendo aos poucos. Talvez esteja enfermo. E nós precisamos nos examinar cada dia. A igreja precisa estar se examinando. Precisa. Porque Jesus, ele com aquele poder enorme dele, primeiro ele tratou do lado espiritual do homem, depois veio o físico. E você e eu aqui nessa manhã. Clamamos a Deus e pedimos a Ele: Senhor, cura, me cura totalmente. Se eu estiver doente espiritualmente, me cura. Eu quero ter uma vida espiritualmente firme contigo. Aí sim. Depois vem o físico, que talvez às vezes não temos nem força de vir até a igreja, né? Por causa de quê? A nossa vida espiritual está para baixo. E precisamos sermos reavivados. A igreja precisa se envolver. A igreja precisa se levantar. A vida espiritual nossa não pode morrer. Jesus tratou do lado espiritual daquele homem. Por que ele não pode fazer na sua vida e na minha? Quando você busca uma vida mais forte espiritualmente diante de Deus, você tem coragem para fazer visita, você tem coragem para dar estudo bíblico, você tem coragem para orar, você tem coragem para interceder pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E em sentido geral, o trabalho missionário. Então, irmãos, eu quero convidar cada um de nossos irmãos aqui, essa semana. Não esquece que eu vou cobrar, tá? Essa semana, nós vamos ter aí uma semana para dobrarmos a igreja. Não é só diácono, nem ancião, nem ministério pessoal, não. É a igreja, todos são um só. Esquece essa conversinha de ancião, não, é a igreja. Essa semana, para que nós dobremos o joelho. Deus sabe se você vai fazer isso ou não. Você dobrar o seu joelho e clamar uma limpeza total. Pedir a Deus que transforme a sua vida. O seu lado espiritual seja reavivado. E você vai ver se você não vai sentir o desejo de estar dentro da casa dele, fazendo o trabalho que tem que fazer. Você vai ver agora, Deus vai responder para você, Deus vai te mostrar, Ele vai te dar o desejo de servir fielmente. Porque esse paralítico aqui, eu acredito que quando ele foi curado, ele foi pregar sobre Cristo. É isso que a leitura puxa para nós hoje aqui. Não é só apenas a cura e ele se levantar, pegar a cama e sair correndo, não. Uma cura que ele pôde falar de Cristo depois. Uma cura que ele pôde testemunhar de Cristo depois. E o convite para você e eu nessa manhã é fazer o mesmo. Não deixe que isso agora você esteja ouvindo e a semana não me lembrei de dobrar o joelho. Não pedi a Deus para Ele vir me limpar totalmente. Eu não pedi a Deus para que Ele me curasse. Peça essa cura. Cura-me, Pai. Me dá uma vida mais forte espiritualmente. Me faz um vaso novo, assim como Cristo fez com esse homem aqui. E tem mais uma. Não se importe para as multidões. Você viu que aqueles 4 homens, quando pegaram aquela cama para levar o rapaz até Jesus, estava tão fechado de gente que eles não conseguiram chegar até Jesus. Isso você vê isso no livro de Marcos e no livro de Lucas. Eles não conseguiram chegar até Cristo. Não conseguiram. Mas eles não deixou que aquela multidão atrapalhasse não a sua fé. Eu não sei se usaram alguma escada ou subiram nas costas do outro. Sei que subiram com aquela cama, fez um buraco ali igual um tatu e desceu até Cristo. Mas eles não deixaram que essas multidões o atrapalhassem. Qual é a sua multidão nessa manhã? Qual é a sua multidão? O que está te atrapalhando nessa manhã aqui? Eu pergunto para você agora e você reflita e fale com Deus. Qual é a sua multidão? Será que é meu filho? Será que é meus vizinhos? Meu esposo? Minha esposa? Tire essa multidão da sua frente. Clame a Deus. E não deixe que essas multidões te atrapalhem não, irmão. É seu trabalho? O que é? É seu trabalho que está atrapalhando você fazer o trabalho missionário?
É isso que está acontecendo na sua vida? É dinheiro? É prédio? É o que é? Nossa, Beto, está sendo pesado. Não está sendo pesado. Isso aqui serve para mim também. Porque quando eu vim trazer esse sermão, eu me examinei muito desde ontem. Até agora eu estava orando ali, Senhor, por favor, me muda. Eu quero essa mudança, Senhor. Eu quero ser transformado, perdoa meus pecados, alguma coisa que eu cometi durante toda essa semana, porque Tu curou esse paralítico. Primeiramente, Tu tratou do lado espiritual, Senhor. Trata do meu também, Pai. Foi isso que eu pedi para Deus. Quem que não tem problema aqui nessa manhã? Ah, Beto, você está falando sim, mas todos têm problema. Se você imaginasse como eu estou, irmão. Eu até falei, eu não sou nem digno de estar lá no altar pregando a Tua palavra, Senhor. Mas eu vim. Eu vim pregar. Em nome de Cristo. E eu falo para você nessa manhã mais uma vez. De acordo com Jeremias, abra sua Bíblia. Eu não vou falar não, já falei, mas é bom olhar na Bíblia. Lemos na Bíblia. Jeremias capítulo 29. E quanto mais você abre a Bíblia, mais poder você vai encontrar. Jeremias 29, versículo 13. E você vai encontrar a partir de hoje, se estava faltando na sua vida, hoje você vai encontrar. Olha o que ele diz. Buscar-me-eis. Acharam? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Opa, peraí, encontrou Deus? Encontrou Jesus na sua vida para ele fazer essa transformação? Cuidado, não deslize. Olha o que diz agora Isaías. Vai lá. Vamos lá no livro de Isaías. Vamos finalizar por aqui. Isaías capítulo 30. Quando todos acharem, digam amém, para eu não ficar aqui esperando. Olha o que diz o versículo 21. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus olhos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? Então você entendeu? Quando você encontrar Deus verdadeiramente, quando você buscar de todo o seu coração, só que não deixe isso escapar, que as coisas do mundo não tirem esse foco de você. Quando querer tirar você desse foco, você vai ouvir uma voz: opa, esse é o caminho, andai por ele. E aí sim, as suas enfermidades, a sua vida espiritual será totalmente curada. Amém? Amém? Mais alto, amém? Amém. Então, saia daqui com isso na sua mente, cravado em seu coração. Saiu dessa porta, não, da porta não, costumamos falar da porta para fora, é daqui agora. Fique com isso cravado no seu coração. E não esqueça. E durante essa semana, clame ao Senhor. Jesus está voltando, a igreja precisa se reavivar. Não cair, mas se reavivar. Nós temos algum hino? Então, vamos lá? Por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, parecia ter caído no vazio.
mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu pedi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. A fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Antes de começarmos a orar, louvado seja Deus, Joaquim, eu lembrei novamente, tá? Não esqueçam os anciãos, tá? E a Patrícia. E outra coisa, amanhã temos aí a série Apocalipse, né? Vamos finalizando já estamos na sua reta final. E a igreja toda estão convidados, não fiquem em casa, por favor, mas venham se encher da palavra de Deus. Porque em casa você não se enche de quê? De nada, só de feijão e arroz. Então amanhã esperamos você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós aqui te agradecemos, Pai querido,
por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esses momentos maravilhosos, Senhor Deus, que estamos juntos, sempre nos encontrando, Pai, e juntos louvando o Teu santo nome. Ó, Pai, que o Senhor venha colocar esse desejo, Senhor Deus, de estar na Tua casa, seja nas quartas, seja aos domingos, Senhor Deus, que nós possamos largar o nosso lar e vir até a Tua casa, Senhor, porque é aqui onde nós nos encontramos, é aqui, Senhor Deus, onde nós louvamos a Ti, Pai, todos juntos como congregação, Pai. Agora, Senhor Deus, com esse sermão de hoje, nós aprendemos que precisamos a cada dia, Senhor Deus, do Senhor na nossa vida, para que assim o Senhor venha nos curar totalmente, tanto enfermo, tanto espiritual, Senhor. Que o Senhor, primeiramente, nessa manhã, venha tratar, venha tocar no nosso espiritual, Senhor. Por favor, cura-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Agora, Pai amado, nós vamos nos despedir e irmos para os nossos lares. E que o Senhor nos leve em segurança, assim como o Senhor nos trouxe. À tarde teremos também aí mais um cine de pipoca, e que o Senhor também esteja à frente dessa programação nessa tarde. Agora, nos guie, Pai, em segurança. Nos dê uma tarde ainda na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.